Nesse vídeo eu falo exatamente como você pode usar a simbologia da consciência de Saturno para se tornar uma pessoa livre, determinada, disciplinada e o mais importante, responsável por algo que ninguém pode tirar de você. Olá, amigos da Era Aquariana, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Astrologia Primordial. Eu sou Felipe Loureiro e nesse vídeo eu vou te dizer como você faz para encontrar a sua determinação, para estruturar a sua vida e se tornar disciplinado para poder realmente realizar todos os seus objetivos de longo prazo. E como que você faz isso? Utilizando a simbologia da consciência planetária de Saturno. Isso realmente é algo incrível, é algo muito importante que a gente pode estar trabalhando na nossa vida. Através do mapa astrológico a gente consegue visualizar onde que essa consciência, onde que a consciência de Saturno está posicionada, e a gente vai trabalhando isso, né, ao longo da nossa vida, construindo e estruturando tudo aquilo que a gente realmente precisa, né? A consciência saturniana, que está associada ao tempo, né, ela rege os signos de Aquário e de Capricórnio, né? Através da astrologia clássica a gente tem essa realidade de regência, né, dos signos de Aquário e de Capricórnio, e associada ao tempo, as coisas que se consolidam a longo prazo, que realmente precisam de tempo para acontecer. Saturno está associado a essa realidade, a realidade das coisas que verdadeiramente precisam de um tempo. E a gente pode entender isso como exemplo quando a gente planeja comprar uma casa, né? O planejamento da compra de um imóvel traz a realidade do longo prazo. E é necessário ter uma disciplina para poder você alcançar esse objetivo, né? Normalmente, quando a gente tem ali a realidade no mapa astrológico de Saturno posicionado na casa 4, ou Saturno de repente posicionado na constelação de Câncer, a gente recebe uma fluência energética maior para essas questões de realmente estar ali construindo uma casa, planejando uma casa, arquitetando, né? E também dá essas características também de você realmente se tornar uma pessoa que tem habilidades para as engenharias, para a realidade da engenharia civil, né? Da construção civil. Saturno traz essa capacidade, ele traz esse desenvolvimento, ele traz essa disciplina para que a gente possa de fato ir alcançando todas as realidades de longo prazo. E a casa, a aquisição de uma casa é realmente um planejamento que você faz a longo prazo. Então é muito importante tomar consciência disso, tomar consciência de que alguns planejamentos realmente demandam uma disciplina maior, demandam uma determinação. E Saturno ele traz essa realidade muito forte. Outras coisas que também demandam de um tempo, mas não um tempo tão grande quanto a realidade de uma casa, para você comprar uma casa. Por exemplo, para você comprar um carro, você tem um tempo menor do que o tempo que você demoraria para comprar uma casa. E normalmente, quando você compra uma casa, você já tem um carro, porque você já adquiriu esse veículo, esse móvel, o automóvel, né? Na verdade, e você consegue verdadeiramente entender que o passo a passo, né, tijolo por tijolo, faz você chegar no valor daquilo que é o automóvel. A realidade de Saturno não está necessariamente voltada para o recurso, para o dinheiro. A realidade de Saturno está voltada para como que você vai desenvolver ou se planejar para alcançar esses objetivos. Independentemente se você tem ali já o recurso ou se você ainda está na busca por esse recurso, na busca pelo valor, né, financeiro para alcançar esses objetivos. Existem outros objetivos de longo prazo também que Saturno ajuda bastante, a consciência de Saturno ajuda bastante a gente realmente adquirir, mas quando a gente fala de fato de coisas que podemos planejar, que podemos projetar energeticamente, essa é a essência. Energeticamente a gente consegue alcançar.
através dessa disciplina, a energia que a gente vai construindo, vai fazendo com que as coisas necessárias sejam atraídas para que você realmente consiga traçar esse objetivo, traçar esse projeto e realmente alcançá-lo. E, de fato, esse objetivo fica muito mais simples, muito mais fácil de ser alcançado quando você tem essa ideia, essa consciência de que energeticamente você vai estar seguindo ali dia a dia, passo a passo, tijolo por tijolo, sem ansiedade. E Saturno traz bastante essa característica da não ansiedade, né? De você realmente não querer as coisas de forma tão acelerada, porque você entende que determinadas realidades na nossa vida demandam um tempo de longo prazo. Por isso é necessário ter essa disciplina. Os projetos pessoais, alguns projetos pessoais também demandam tempo. Alguns projetos pessoais realmente, às vezes, tomam muito o nosso tempo também. E é muito interessante quando a gente pensa nisso, porque é através desse pensamento, através desse tipo de pensamento, que a gente realmente consegue construir uma realidade propícia de recursos para que os nossos projetos pessoais comecem a andar. A gente entende que alguns projetos pessoais demandam de um recurso maior, alguns demandam apenas daquilo que você já tem, mas para que você possa crescer mais, isso demanda um tempo, demanda dias, meses, anos, muitas vezes demandam anos, e dependendo do quão consistente você é, de repente você consegue reduzir o tempo. Por exemplo, você tem um projeto onde diariamente você poderia de repente estar colocando ele em prática, um projeto de internet, alguma coisa voltada para a internet, que é o mais palpável aqui no sentido de velocidade de crescimento. Você pode crescer um negócio na internet com muita facilidade. Se você tiver consistência, um negócio de 1 ano pode ser criado em 3 meses. Se você não for tão consistente assim, esse negócio que você poderia fazer em 3 meses, colocando ali a sua energia, você vai colocar um prazo maior, né? Se a sua consistência ela não é tão intensa, não é diária, vamos colocar assim. Se ela é uma consistência semanal, vai demorar mais um tempo. Agora, uma consistência diária, onde pessoas realmente te buscam ali e entendem que você tem um tempo, né, consistente, que você tem uma constância naquele projeto e você vai consolidando essa realidade para os seus prospectos, para os seus potenciais clientes. Essa realidade realmente tende a ter um tempo reduzido. Você acaba reduzindo esse tempo, e ao reduzir esse tempo através da sua consistência, através da sua determinação, consistência fala muito de Saturno no sentido de determinação. Quando você consegue fazer isso, você realmente enxerga o tempo sendo reduzido, o tempo de crescimento do negócio é reduzido. Então, quando você realmente tem essa determinação, é basicamente isso que acontece. O negócio de 1 ano, ele é reduzido para 3 meses. E o crescimento dele acaba sendo maior no período de 1 ano, se você é consistente, se você mantém a constância, se você se determina a alcançar isso como objetivo. E dentro dessa realidade, a gente tem muitas outras realidades, né? Os projetos pessoais, eles são realmente coisas que podemos fazer sozinhos, são coisas que a gente não depende de outras pessoas, mas existem também os projetos sociais, que naturalmente são aqueles projetos que dependem de uma realidade maior, mais ampla. Ou seja, você ali traçando como propósito uma realidade que precisa ser determinada e que precisa ter a inteligência também e a consistência para que você tenha o passo a passo ali sendo realmente cumprido, sendo realmente designado para aqueles, né, na qual o projeto depende, e esses que realmente vêm para ajudar o projeto a crescer, né, esses também tenham a determinação, a constância, a consistência que realmente é necessário para que esse projeto possa crescer, que esse projeto possa realmente se intensificar, e ao se intensificar, esse projeto dê uma grande continuidade. E saturnianamente você vai ver esse projeto crescendo e se construindo e se estruturando e se consolidando, criando uma forma palpável, mais concreta naquilo que é a nossa própria realidade, ou seja, através do tempo, né? Através do tempo a gente percebe tudo isso. Então Saturno traz muito forte essa condição do tempo, a determinação que você coloca para si mesmo, para
para que você possa verdadeiramente construir a sua própria realidade. Saturno, como regente de Aquário, ele traz uma estrutura intelectual, uma realidade que busca mais, na verdade busca mais e somente, né, aquilo que é verdadeiro e concreto. Concreto no sentido intelectual, aquela informação que você sabe que é verdadeira, aquela informação que você sabe que, se você for apurar, existe uma consistência muito grande em torno daquilo, existe uma veracidade muito grande. Então, a realidade arquetípica de Aquário, já trazendo Saturno para dentro do meio intelectual, por exemplo, para pessoas que possuem um projeto pessoal, tendem a utilizar bastante o arquétipo e a simbologia aquariana. Por quê? Porque elas apuram a informação que elas vão propagar, porque elas desenvolvem a informação que elas estão transmitindo. Então, isso em si acaba construindo uma realidade que vai acabar sendo uma realidade de impacto social. Então, ela não depende somente dela, ela depende sim dela inicialmente, mas ela depende de fatores externos que vão comprovar ou que vão de fato aprovar essa realidade do projeto que ela tem como projeto pessoal. Por exemplo, a gente pode colocar aqui a pessoa que de repente cria um site que vai transmitir informações a respeito de uma determinada sabedoria, a respeito de um determinado conhecimento, pode ser até mesmo a respeito de um conhecimento esotérico, como a gente traz aqui bastante no canal Astrologia Primordial. E esse conhecimento esotérico depende de você estar pesquisando, você estar buscando o conhecimento de outras pessoas para poder, de repente, no momento de um insight, um conhecimento novo que venha a surgir na humanidade, você consiga de fato atestar esse conhecimento. E ao atestar esse conhecimento, você está criando uma realidade social, ou seja, essa é a disciplina, a determinação, o comprometimento e a responsabilidade que a simbologia saturniana traz para os aquarianos, ou para qualquer pessoa que realmente trabalhe com o símbolo de Aquário. O símbolo de Aquário é informação. Informação é uma realidade que você pode ter para o lado verdadeiro ou para o lado falso, o lado em que a verdade é distorcida ou que uma mentira é criada. Então, o signo de Aquário, quando ele vem com o arquétipo saturniano por trás, você tendo consciência disso, ele basicamente busca aquilo que é verdadeiro no sentido mais profundo e mais amplo, né, da palavra. Por exemplo, a informação que eu estou trazendo aqui, né, trazendo a filosofia simbólica daquilo que é o arquétipo de Saturno, um arquétipo de tempo, disciplina, determinação, responsabilidade. E esse arquétipo de Saturno conjugado com o arquétipo aquariano, trazendo a verdade de uma informação que precisa ser transmitida. E essa informação, quando ela é transmitida, ela não tem nenhum tipo de objeção na mente da pessoa. Isso que é o mais incrível, o mais importante. E também é você entender que a forma que você conduz essa verdade, essa informação, ela também vai promover um desenvolvimento, vai promover ali uma transformação na vida de quem está consumindo essa informação, consumindo essa verdade. Muitas vezes as pessoas vão procurar, né, uma maneira de confirmar, de comprovar, de atestar essa informação que está sendo passada devido à não autoridade que o indivíduo que está passando a informação tem. Uma pessoa que de repente está começando agora no meio daquela informação, daquele conhecimento, por exemplo, o conhecimento esotérico, até a pessoa realmente ganhar autoridade, ganhar notoriedade, ganhar realmente ali propriedade naquilo que se fala, no sentido de estar se colocando positivamente, no sentido de estar tendo ali o seu posicionamento intelectual bem desenvolvido, até a pessoa alcançar esse nível, naturalmente as pessoas tendem a ficar com o pé atrás, a não seguir naturalmente essa realidade. Então, quando você começa a trabalhar com o arquétipo de Saturno, a disciplina, a determinação, a responsabilidade, as informações elas tendem a se tornar mais verdadeiras no sentido do teor, da entonação, da propriedade na qual você aplica a transmissão dessa informação. E o que é a propriedade que você aplica na transmissão dessas informações que você está transmitindo? É basicamente você tornar aquilo mais
mais amplo, no sentido que a sociedade vai perceber que logicamente isso faz sentido. A sociedade vai perceber que isso de fato é uma necessidade de desenvolvimento. E quando ela percebe que há uma necessidade desse desenvolvimento social, no sentido dessa busca sobre o que é verdadeiro e concreto, elas vão continuar se conectando com aquilo que você está transmitindo. Isso realmente é algo muito importante. Trazer a simbologia saturniana com responsabilidade, disciplina e determinação, e a simbologia aquariana como a verdade única e verdadeira no sentido de que aquela verdade ali é uma informação de fato que vai trazer uma transformação concreta para a vida da pessoa. Toda essa realidade, quando a sociedade percebe que esse é um processo de desenvolvimento social e que esse processo de desenvolvimento social vai levar a uma condição de desenvolvimento planetário, várias sociedades já conectadas através de uma filosofia, através de um conhecimento, através de uma sabedoria, elas vão entender que existe a necessidade de uma estruturação civilizacional. Civilizações são estruturadas no nosso mundo a todo momento. Basicamente, a todo momento uma civilização é estruturada em nosso mundo. E isso realmente muda completamente a forma que o ser humano enxerga a si mesmo como pertencente a uma civilização. Olha só que incrível! Essa informação já é uma informação em que a sociedade consegue assimilar, num sentido de que estamos verdadeiramente vivendo, evoluindo através de arquétipos. E o arquétipo que a gente vive e evolui, no sentido de transmissão de informação, é o arquétipo aquariano. Sendo que todo arquétipo tem a luz e a sombra. A luz do arquétipo aquariano traz a realidade da verdade como sendo algo concreto, algo que realmente é irrefutável, algo que não tem como você tirar o crédito dessa informação, o crédito dessa verdade. Então é muito importante, muito interessante que a gente realmente consiga entender e perceber essa realidade que se desenvolve a nível social, a nível planetário, enfim, a nível de civilização. Isso realmente é algo que a gente precisa compreender e que no momento que a gente realmente desenvolve tudo isso, a gente começa a perceber, né, como que a gente vai traçando ali os nossos objetivos, como que a gente vai traçando as nossas metas, por que a gente traça uma determinada meta, por que a gente decide ser uma determinada pessoa. Isso tudo é realmente algo incrível, algo fantástico que você, através da simbologia saturniana e aquariana, você direciona bem essa verdade, essa questão. E agora, falando de Saturno como regente do signo de Capricórnio, traz uma estrutura física, né? É uma estrutura física de todas as coisas que tendem a permanecer intactas, né, ao longo do tempo. Por exemplo, a gente tem os monumentos antigos, a gente tem as cidades medievais e a gente tem também as construções modernas, né? Mas sabe lá até quando essas construções modernas vão durar. A gente já vê que algumas estruturas que foram construídas recentemente, elas já estão ali meio que não muito bem preservadas, né? Enquanto monumentos antiquíssimos, por exemplo, as pirâmides do Egito ou os templos, que infelizmente alguns deles foram destruídos, profanados por conta das guerras entre civilizações do passado, né? A gente vê que se eles tivessem tido ali o cuidado humano puramente espiritual em realmente preservar aquilo que é a cultura de uma outra civilização, se a gente tivesse tido essa mentalidade humana, esses templos da Grécia Antiga, templos de Roma, né, até mesmo os templos egípcios, eles teriam sido ali realmente preservados com um cuidado maior. E ao preservar esses templos, esses monumentos antigos com um cuidado maior, a gente não está apenas preservando uma estrutura física e sólida, a gente está preservando também um arquétipo aquariano dentro dessa estrutura física e sólida. Então é basicamente essa realidade. Saturno, como regente de Capricórnio, ele tende a preservar tudo aquilo que você constrói, tudo aquilo que você determina, e que ao longo do tempo você veio trazendo essa consistência tanto de intelectualidade quanto de construção mesmo física. Por exemplo, a sua casa, você realmente ali planejar a estrutura da sua casa e você realmente ali construir a sua casa, a sua morada, para que aquilo ali não seja apenas algo para você, mas algo para sua família, algo para suas gerações posteriores.
porque essa é uma mentalidade basicamente saturniana. Desenvolver algo que vai ser realmente utilizado por você, que vai ser realmente desfrutado pela sua pessoa, mas que no seu subconsciente ali, como uma segunda visão daquilo que você está construindo, isso vai ser postergado, né, para as suas gerações seguintes. E isso é uma característica de Saturno como regente de Capricórnio. Isso significa que todos os capricornianos têm isso dentro de si e que todas as pessoas que têm Capricórnio muito forte têm isso dentro de si também, mas isso não significa também, né, que somente esses seres humanos possuem essa realidade. Não, todos os seres humanos têm o signo de Capricórnio e tem Saturno entrando ali em alguma parte do mapa. E quando você começa a observar a consciência desses dois símbolos, o símbolo de Saturno e o símbolo de Capricórnio, você começa a enxergar as possibilidades de construir algo sólido, concreto, duradouro na sua vida. E que isso vai ser construído a longo prazo, como a gente já está desenvolvendo aqui, esse raciocínio. Porém, esse desenvolvimento a longo prazo, ele vai trazer ali realmente um resultado incrível, um resultado duradouro, um resultado permanente. Esse é o mais importante, você entender que a sua história, ela não está somente naquilo que você fala, ela está nas coisas que você constrói, nas coisas que você realmente estrutura para a humanidade. O ser humano vem com esse arquétipo capricorniano e saturniano justamente para que ele possa construir algo. Quais são as coisas que o ser humano pode construir? Eu dei o exemplo aqui, né, alguns exemplos, né, dos monumentos antigos, que realmente saiu da mente de um ser, né, as pirâmides, os templos. Esses monumentos, essas construções, essas estruturas, elas foram construídas para preservar a informação daquela cultura. Isso que é algo realmente incrível de se entender, para que você possa absorver toda a energia que existe nesses dois símbolos, Saturno e Capricórnio, e o símbolo de Aquário também, né? Que Aquário é a informação, Aquário é aquilo que é a sabedoria, né? No sentido intelectual, no sentido abstrato, mas abstrato apenas porque não é algo palpável, é algo que você compreende intelectualmente, não é algo que você compreende visualmente, porque você está vendo a concretude e a solidez daquela construção ali na sua frente, né? Fisicamente, né? São duas verdades. Saturno se divide nessas duas verdades. A verdade da sabedoria intelectual, que vem com a regência em cima de Aquário, e a verdade da sabedoria de materialização, que também é proveniente da realidade da sabedoria intelectual. A sabedoria intelectual para materializar algo incrível. Nesse período de era aquariana, a gente vai ter um vislumbre muito grande das informações, a gente vai ter um vislumbre muito grande da natureza, a gente vai realmente entender o que é a natureza, e lá na era de Capricórnio, as construções vão começar a surgir, e a era de Aquário, ela vai começar realmente a ter forma na era de Capricórnio. E quando a gente voltar para a era de Aquário de novo, daqui a 24 mil anos, a gente vai ver um outro mundo, a gente vai ver uma outra realidade. Isso é algo realmente incrível. E dentro dessas possibilidades que o ser humano realmente tem a capacidade de construir, por exemplo, os monumentos antigos, os castelos medievais, as cidades medievais, que realmente são grandes monumentos, grandes construções que guardam valores incríveis sobre a sabedoria de um determinado momento da humanidade. Essa realidade, ela também é preservada. Essa realidade, ela também traz um arquétipo aquariano, capricorniano, saturniano. Tudo isso porque naquilo que é o tempo do ser humano nesse mundo, nessa esfera, o ser humano precisa entender aonde ele está e o que ele já fez, qual foi o caminho que ele percorreu para chegar até ali. Essa é uma realidade que o ser humano precisa estar preservando sempre. Se não for na mente dos seres humanos, precisa ser naquilo que é a própria matéria, aquilo que é as construções monumentais, os monumentos, as realidades físicas que o ser humano realmente pode construir. E não são apenas esses monumentos antigos do Egito, os monumentos do Paleolítico também, né? Por exemplo, Stonehenge, né? Que é um grande círculo de pedras que existe nas ilhas britânicas, que foi construído pelos celtas, os druidas, né? Os povos que os romanos tiveram que enfrentar, né, no período de romanização da Europa, né? Realmente
Essa é uma realidade incrível. Algumas outras teorias, né, algumas outras histórias também compreendem a realidade de um contato multidimensional. Um contato multidimensional com seres extraplanetários, né? Isso é algo realmente incrível. Mas e onde está a disciplina, né? O signo de Aquário, ele traz uma realidade disciplinar muito mais ligada às questões do ser humano em liberdade, né? O ser humano livre para poder fazer aquilo que ele bem entende. Porém, existe a questão de que nem todos os seres humanos na face desse planeta possuem o mesmo pensamento, né, de liberdade. Alguns seres humanos querem liberdade para fazer coisas do bem e outros seres humanos querem liberdade para fazer coisas do mal, né? Só que as coisas do mal para esses seres humanos que querem fazer o mal talvez sejam benéficas para eles, né? Ou seja, se a gente fosse aprofundar nessa questão de que o bem e o mal eles vão sempre existir na face de um planeta, se a gente fosse aprofundar nisso, a gente vai ver que essa é uma percepção um pouco arcaica, né? De homem das cavernas, né? Sem uma mentalidade racional. É interessante que a gente tenha compreensão de toda a nossa evolução, por isso que a gente preserva a nossa evolução através das coisas concretas da história, né? Os monumentos que foram elevados, que foram construídos, as informações aquarianas que foram escritas em livros e tudo mais. E quando a gente fala dessa realidade disciplinar a nível de liberdade humana, né, a gente está falando de conceitos que precisam ser definidos com palavras que realmente se conectam à coletividade, palavras que se conectam a respeito, à liberdade do próximo, né? E coisas também que se conectam à solidariedade. Quando a gente fala de coletividade, a gente fala que realmente o ser humano alcança coisas maiores a nível social, a nível planetário, a nível de civilização, né? E quando ele deixa a coletividade de lado e ele passa a ser individualista, não é só ele que está perdendo, ele também está, de certa forma, percebendo que existe uma falta de interação, uma falta de intelectualidade da parte de alguns indivíduos para compreender aquilo que é a coletividade. A coletividade não é algo negativo, a coletividade é algo positivo para o ser humano. Obviamente que se a gente leva a coletividade para todos os níveis da nossa mentalidade, da nossa intelectualidade, essa realidade aquariana ela começa a ser permeada com uma verdade maior. A gente abandonando o nosso ego no sentido de egoísmo, no sentido de é meu, é só meu, é para mim, eu que só conquisto, e isso fica restrito a algumas pessoas, né? A forma que você chega a um determinado emprego ou uma determinada forma de realmente adquirir recursos de sobrevivência, aí é que entra a questão da coletividade. O ser humano em liberdade, né, e realmente sendo solidário ao compartilhar a forma que ele pode adquirir recursos. Recursos de sobrevivência é um direito de todo ser humano, né? Obviamente que a gente enxerga na sociedade atual umas questões meio que de desigualdade muito grande, enquanto uns esbanjam muitos recursos com coisas que são hedonistas, coisas da luxúria, enfim, coisas que realmente são supérfluas. E existem outros que estão numa escassez muito grande, numa miséria muito grande. Essa desigualdade realmente faz com que os que estão no meio não entendam necessariamente em qual, né, o que eles vão vislumbrar. E os que estão no meio são basicamente aqueles ativos, são os que conseguem ligar, conectar essas duas realidades, né? A realidade de quem tem muito com a realidade de quem tem pouco, né? E eles fazendo ali o papel de mediação. Dentro dessa sabedoria ou desse entendimento, a gente percebe aquilo que é a simbologia aquariana, né, da solidariedade. Eu acho que a partir do momento, eu tenho certeza que a partir do momento que o ser humano começa a desenvolver o arquétipo aquariano dentro de si, ele começa a perceber que o conforto, que a abundância, a prosperidade não é uma coisa que é para uma pessoa ou para um grupo restrito de pessoas. É para todos, porque o recurso que existe no mundo é um recurso da própria natureza. A disciplina capricorniana, ela está na determinação que o indivíduo pode desenvolver
né, ao impor limites sobre aquilo que está incomodando, sobre aquilo que está realmente passando dos limites, e também a determinação, né, que o indivíduo pode ter e pode desenvolver também quando ele deseja alcançar os seus objetivos. Qual é o objetivo que você tem agora na sua vida? Eu quero agora alcançar o meu carro, eu quero agora alcançar, né, a conquista da minha casa própria, eu quero alcançar o emprego dos meus sonhos, eu quero alcançar a vida dos meus sonhos. Essa disciplina, que é uma disciplina de longo prazo, a realidade aquariana ela não traz muito essa questão do tempo, não. Tá? Porque a questão aquariana ela trata as coisas com mais velocidade. Por exemplo, a internet. A internet é uma coisa aquariana. Você pode querer as coisas assim e a internet pode te dar, porque você tem uma velocidade ali que permite que você seja consistente diariamente e você alcance aquilo que a gente falou anteriormente, né? Que é a realidade do desenvolvimento, né? Que você vai ter ali de crescer a sua empresa ou crescer o seu negócio, o seu pequeno negócio, né? Na internet, né, em coisas de 1 ano você consegue reduzir para 3 meses ou de repente 1 mês. E se você for muito bom e muito consistente, realmente um grande especialista naquilo que você faz, você pode conseguir isso em menos tempo ainda do que 3 meses, né? Então é muito interessante quando a gente faz essas comparações da disciplina que Saturno implica nos 2 signos que ele rege, né, que é Capricórnio e Aquário, né? Na realidade da disciplina capricorniana, você tem ali o discernimento de certo e errado, né? E se você souber convergir a realidade da disciplina capricorniana com a realidade da disciplina aquariana, você vai ter ali o meio termo, você vai se tornar maleável, você vai realmente ter ali a questão humana, mas você não vai permitir que algo que passa dos limites seja algo constante na sua vida. Esse lado também capricorniano, da disciplina capricorniana, também traz a realidade de respeito, né, aos limites e às regras, só que já traz com uma incisão mais dura, mais rígida, uma coisa mais severa, uma coisa mais 8 ou 80, não tem maleabilidade, enquanto que a disciplina aquariana ela já é um pouco mais maleável, já é um diálogo, já tem conversa, né? Então é interessante a gente usar esses 2 lados da moeda saturniana. Um lado é capricorniano, o outro lado é aquariano, e tudo dentro de um tempo você consegue ir convergindo através daquilo que é o discernimento do certo e do errado, através daquilo que é o respeito aos limites e às regras que são colocadas para que os seres humanos possam verdadeiramente viver em sociedade e viver harmonicamente como seres que pertencem a um tipo de civilização que se desenvolve nesse momento no nosso mundo. Ser correto consigo mesmo e com o mundo. É basicamente essa a filosofia da disciplina capricorniana, e é através dessa filosofia que você realmente consegue alcançar muitas coisas na sua vida, né? Porque ao longo do dia, no dia a dia, na sua rotina, você vai ter essas implicações. E quando você, de fato, permite que essas implicações te bloqueiem no desenvolvimento daquilo que é a sua disciplina, daquilo que é a sua determinação, daquilo que você quer alcançar, daquilo que você tem como objetivo, se essas coisas do dia a dia implicam e bloqueiam essa realidade de acontecer com você, você fica travado. Então por isso que é muito importante você desenvolver tudo isso, né? Desenvolvendo tudo isso fica muito mais fácil e você tem uma clareza muito maior e um campo também de imaginação muito maior para determinar e colocar ali o seu trabalho diariamente sendo realmente cumprido, né? Todos os dias ali, um bloquinho de tijolo, uma pecinha do quebra-cabeça, você montando, e ali no longo prazo você vai ver a figura ganhando forma. E outra coisa também muito interessante daquilo que é o arquétipo capricorniano, que ajuda muito no alcance, né, dos nossos objetivos, vai te ajudar bastante a alcançar os seus objetivos, é a realidade de que o poder de materialização que a gente tem. O que é o poder de materialização? É você traçar um objetivo. Ano que vem eu quero comprar o meu carro. Esse já é um objetivo, uma coisa aquariana. Você traçou ali, né, Saturno na regência aquariana, você traçou esse objetivo. A materialização é como se você tivesse essa realidade de desenvolvimento, né, ao longo de um ano para poder ter aquilo ali sendo materializado.
Então, como que isso ocorre astrologicamente falando? O poder de materialização, ele está associado a todos os signos do elemento terra: Touro, Virgem e Capricórnio. Todos esses signos têm um poder de materialização muito grande. Só que existe um pequeno problema. Touro é um signo fixo. Enquanto ele não vê a realidade palpável acontecendo, ele não traça o objetivo. Virgem é um signo mutável. Enquanto ele também não vê a realidade acontecendo ali na frente dele, ele não vai colocar aquilo em prática, ele não vai materializar aquilo. Agora, Capricórnio não. Capricórnio é um signo cardinal, então ele é o início da materialização das coisas, né? Sem Capricórnio como tempero ali dos seus projetos, você não consegue materializar. Você precisa ter os 3 signos. Por que os 3 signos? Capricórnio vai dar início àquilo que é o projeto, aquilo que você elaborou mentalmente, intelectualmente. O fator de manifestação é taurino. O que é o fator de manifestação? É você ver que a coisa está começando a ganhar forma. E quando você vê a coisa se aperfeiçoando lá na frente, né, na realidade virginiana, o projeto realmente está dando certo. Isso tudo faz parte de uma projeção, de um poder realmente de materialização que o capricorniano tem. Todos os signos de terra têm esse poder de materialização, tá? E não estou falando de pessoas, estou falando de signos, poderes arquetípicos, né? Todos eles de terra têm esse poder de materialização, porém, o signo de Capricórnio é o que traz a iniciativa desse poder. É ele que inicia. Se não tem o início, vai ficar só na imaginação, né? E o taurino, quando chega ali na consciência taurina, não vai manifestar. Na consciência virginiana, não vai aprimorar, não vai modificar o que tem que ser modificado, não vai organizar, não vai progredir. Capricórnio é o signo que traz essa realidade de você realmente impulsionar, de você realmente começar esse projeto. Então, para você realmente ter esse poder capricorniano, é necessário que você tenha uma atitude constante. É muito importante que você projete e trace os seus objetivos de uma maneira que você realmente vai conseguir alcançá-los, né, através daquilo que é a sua energia, através daquilo que é o seu poder, a sua determinação, a sua persistência, e aí você vai realmente alcançar o objetivo em algum momento. Em algum momento da sua vida você realmente consegue alcançar o seu objetivo. Quando você entende o símbolo de Saturno, a simbologia aquariana e capricorniana flui naturalmente. Nesse vídeo eu falo exatamente sobre como você pode usar a simbologia da consciência de Saturno, né, a simbologia aquariana e a simbologia capricorniana para se tornar uma pessoa livre, determinada, disciplinada e o mais importante, responsável por algo que ninguém pode tirar de você, a sua liberdade. É isso, amigos da Era Aquariana, adeptos da astrologia primordial. Mais uma vez, mensagem incrível sendo transmitida. Gratidão profunda por ter você aqui comigo e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!